Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje vamos entrevistar Cauê Oliveira. Tudo bem, Cauê? Opa, e aí, tudo bem? Maravilha. E comigo tenho ele também, Felipe, o investidor descentralizado. Como você está, Felipe? Tamo aí, cara. Vida boa, como sempre. Eu já pedi uma prévia desculpa, que eu estou com um pouco afônico, tive uns resfriados esses dias, então ó, ainda não estou 100%, então talvez eu dê uma tossida ou algo assim. Ah, Cauê, teu perfil no Twitter me chamou a atenção, análise on-chain, Bitcoin. Se apresenta um pouquinho para a gente, como você começou nesse mundo, o que levou e te motivou a falar e produzir conteúdo sobre Bitcoin. Maravilha. Eu já estou há um tempo aí olhando o mercado e tudo, mas eu comecei a falar sobre Bitcoin mais especificamente no início do ano, assim, do ano de 2022, né, ano passado. E foi tipo meio que eu já estava um bom tempo olhando, e chega um determinado momento que você vai aprendendo e não sei se todo mundo sente isso, mas eu acho que chega um determinado momento que você quer falar que aprendeu, né? Quer falar que está entendendo sobre determinado ponto e tal. E isso aconteceu comigo com o on-chain, né? Eu já estava estudando Bitcoin há um tempo, já estava, acho que minha entrada foi mais em economia, né? Então em 2018, mais ou menos ali, eu me deparei com as seis, e curiosamente entrei pela via econômica e quando comecei a estudar sobre economia, eu tive a felicidade de vir às minhas mãos logo o livro As Seis Lições do Mises, né? Tipo assim, eu podia ter começado dos piores jeitos possível, com economia keynesiana, marxista, etc., mas felizmente me apresentaram um livro muito bom. E meio que já entrei nessa parte meio escola austríaca e tal, então, em determinado momento era só questão de tempo, né? Acho que todo mundo que nos últimos anos aí que estudou escola austríaca e era só questão de tempo até se encontrar com Bitcoin aí no meio dos estudos, então aconteceu isso comigo. Comecei a estudar economia, comecei a estudar a escola austríaca e aí inevitavelmente Bitcoin apareceu ali no meio, né? Em 2018 isso mais ou menos. E aí fiquei um tempo estudando, 2019, 2020 e tal, 2021, passei esses anos todos só acompanhando, olhando o mercado, acompanhando as pessoas que falavam sobre isso e tal, e quando foi em 2022, no ano passado, no início do ano passado, eu falei, cara, vou começar a falar sobre isso. Isso eu já estava estudando on-chain, né? Em 2021 já tinha começado a estudar on-chain, já estava entendendo bastante sobre on-chain. E aí falei em 2022, eu falei, cara, vou começar a falar sobre on-chain, porque, pô, eu passo muito tempo olhando gráfico e tal, vou falar sobre isso. Aí, pô, fui pro Twitter e tal, comecei a mostrar on-chain, comecei a falar sobre on-chain em inglês, né? E aí, quando foi em determinado momento ali, 2, 3 meses depois de ter começado a publicar coisa em inglês, eu falei, cara, tem pouquíssima gente falando sobre esse aspecto do Bitcoin em português, então acho que eu vou falar sobre isso em português. E aí passei uns 3 meses só, mais ou menos, depois, né, disso, falando sobre o on-chain, publicando coisas sobre o on-chain, e aí fui chamado para a Blocktrends, né, que é a empresa que eu trabalho hoje. Então, para quem não me conhece, eu sou Head de Research e Analista on-chain lá da Blocktrends e participo de várias outras coisas também na parte educacional, criação de conteúdo, etc. E a Blocktrends é uma empresa focada hoje na parte educacional, mas ela inicialmente surgiu como uma via de notícias, um portal de notícias que surgiu do grupo QR Capital, que é um grupo bem grande no mercado brasileiro, com outras empresas também bem grandes no mercado, como a Vortex Tokenizadora, como a QR Asset, né, que é a gestora de ativos. E o Blocktrends também é uma dessas empresas e hoje a gente adota uma via mais educacional. Então, basicamente, o que eu faço hoje é analisar o Bitcoin, montar material, criar conteúdo e focar nessa parte educacional, né? E tem muita coisa que a gente está criando aí, passou os últimos 6 meses criando, que ainda eu não posso falar sobre, mas já que mais vai vir aí nos próximos 1 a 2 meses, mais ou menos, no comecinho do próximo ano já vai ter várias coisas que a gente vai estar lançando aí
inclusive coisas pioneiras no mercado brasileiro, até um pouco na via institucional também. E basicamente é isso. Foi um resuminho aqui dos últimos 3, 4 anos. Poxa, muito legal essa jornada, né, que começou lá atrás com as 6 missões de Mises, que foi também um dos primeiros livros que eu li. Mas, e é interessante, né, que assim, você basicamente passa o seu tempo analisando questões que estão acontecendo na blockchain, né? Assim, em tempo real, né? Inclusive, um dos posts recentes teu foi justamente sobre a questão da mineração, né? Como você viu essa questão toda acontecendo recente, enfim, pools fazendo censura e outras não deixando o ordinal entrar, como foi os casos recentes atuais? Como é que você vê esse processo todo? Então, assim, tem várias opiniões divergentes no meio disso tudo, né? Eu tento ser o mais utilitarista possível, ser o mais direto e analítico possível nesse quesito, né? Eu não sou muito fã de incumbir ideologia em código, é, eu acho que desde que a mineração de Bitcoin funcione como é proposto a funcionar, né? Independente do que A ou B acha que é o ideal, na minha visão, o ultimate goal aí, né? O objetivo principal é que os blocos continuem sendo gerados e que a rede continue funcionando com os incentivos econômicos aliados, né? Então, nesse quesito, eu vi muita gente criticando ordinals, acreditando que o espaço de bloco deveria ter algum tipo de ideologia que diz o que você pode ou não pode inserir dentro do espaço de bloco, né? Obviamente isso iria acontecer em algum determinado momento, porque o espaço de bloco é escasso, então toda vida que você tem um espaço escasso e uma demanda crescente por aquele espaço, eventualmente vai surgir pessoas que vão dizer o que pode e o que não pode ser colocado ali dentro, o que eu acho errado, porque eu acho que o mercado é que tem que se autorregular nesse sentido de dizer o que pode e o que não pode aqui, e afinal de contas a gente está falando de um sistema descentralizado que almeja ser o mais descentralizado possível, então não poderia ter essas interferências nesse quesito, né? Então, os órgãos meio que surgiram aí, né, como uma experimentação. Parece que muita gente se esqueceu que era uma experimentação, né? Então, o, o Casey Rodemon, até quando soltou aí os primeiros papers, chegou a falar abertamente, tanto com os ordinals em si, no protocolo, mas logo depois com o padrão BRC20 também, que acabou fazendo ser possível a criação de outros tokens, né? Tokens entre aspas, né? Porque eles são mais como uma JSON ali, mais como um pedaço de código incumbido dentro do Bitcoin. Era uma experimentação, só que hoje já talvez não se configure mais como uma experimentação, né? Principalmente porque o mercado incumbiu valor naquilo, e eu digo aqui valor no sentido monetário, né? Porque valor é subjetivo, a gente sabe, mas incumbiu o preço, pode assim dizer, e hoje já tem um volume de negociação bem alto. Então, por um lado, eu acredito que, na minha visão, eu não tenho que opinar, como analista, eu não teria que opinar sobre a utilidade de órgãos, porque o valor é completamente subjetivo e eu não posso censurar e nem posso dizer o que A ou B deve fazer com a espécie de bloco. Eu acho que o mercado é que deve apontar se isso é viável ou não. Mas na outra ponta, né, entretanto, entra aí a questão que hoje aí acaba sendo bastante discutida, que é o aumento de taxas que a entrada dos órgãos acabou impulsionando, né? Então a gente teve aí essa demanda por espaço de bloco aumentando, os órgãos acabaram preenchendo um espaço de bloco ali que era subutilizado, pode-se assim dizer, existia aquele espaço sobrando e esse espaço sobrando foi muito bem preenchido, está sendo muito bem preenchido com esses tipos de artefatos, né, como muitos gostam de chamar aí, e isso aí está acabando
acaba impactando nas taxas de transações monetárias convencionais, né? Eu acho que será natural que as taxas não se mantenham baixas, né? Isso já era expectável que em determinado momento a rede acabasse convergindo para taxas mais altas. Se não fosse os órgãos, provavelmente seria outro tipo de coisa, ou poderia ser simplesmente pura oferta e demanda, né? Então, provavelmente chegaríamos ao momento onde a demanda por espaço de bloco também ficaria mais alta e acabaria elevando as taxas. Então, eu tenho uma opinião meio divergente nesse sentido, né? Eu acho que não, acho que pode ser negativo e pode ser positivo dependendo da perspectiva que você olha, né? Se você tem uma perspectiva um pouco mais ideológica, provavelmente vai ter alguma visão mais negativa. Se você for do ponto de vista de um minerador que está ganhando mais taxa, bom, vai ser positivo. Do ponto de vista de um usuário comum que chegou ontem no Bitcoin e quer sacar um Bitcoin, pô, vai ser negativo. Então, fica aí as várias questões, né? Acho que é mais complexo do que muita gente acha, né? Eu acho que ainda vai gerar mais debates ainda nos próximos anos aí. Então, nesse caso, você acha ruim por parte da pool que opta por censurar essa transação, certo? Sim, eu acho, eu acho. Agora, sim, lembrando que a pool, no final de contas, ela é um artifício ali, né? Ela é uma ferramenta para a qual mineradores conseguiram ter uma forma de aumentar a ROI, né? Obviamente, o ramo de mineração é um ramo guiado por ROI, né? Por retorno sobre investimento. Não tem para onde fugir sobre isso. Se fugisse sobre isso, se fosse fora disso daí, os incentivos econômicos estariam desalinhados. No momento que o minerador acreditar, né, ou deixar de acreditar que o seu objetivo principal é lucrar, aí fudeu todos os incentivos econômicos, né? Desculpa o palavrão, mas o Sem problema. ideal é que os mineradores estejam alinhados para que haja incentivo econômico de rentabilidade mesmo, senão não vai ter demanda, não vai ter crescimento de demanda por esse ramo e não vai aumentar aí a capacidade da rede, né, o poder de computação, o poder de processamento da rede, etc. Então, eu acho sim que é negativo que um minerador censure deliberadamente o que vai entrar dentro do seu espaço de bloco, até mesmo subsidiando, né? Então, eu sei que vocês estão falando nesse sentido do caso da Ocean, né? Onde ele tem ali blocos de pools tradicionais com um BTC de FII, enquanto o bloco da Ocean está ali rondando 0,7 de FII. Não sei como é que está agora, mas eu cheguei a ver uns blocos assim. Então, chega em determinado momento de estar rentabilizando abaixo do que uma pool de mineração tradicional. Só que a gente sabe que as pools de mineração tradicional também tradicional que eu digo, as maiores, né? Então, algumas até listadas em bolsa. Mas a gente sabe que algumas delas também eventualmente podem censurar transações. Então, como eu estava falando no começo dessa resposta, que a pool de mineração acaba sendo uma ferramenta do minerador e a gente tem que entender que o minerador ele não é obrigado a ficar se manter numa pool A ou B e eventualmente uma pool A ou B pode incumbir a sua vontade sobre aquele hash rate que está ali, né? Isso eu acho de um lado meio perigoso, né? Talvez meio arriscado de um órgão, né? De uma empresa nesse caso, né? Ficar com um poder tão alto desse nas mãos. E por outro lado, eu acredito que o ideal é que o mercado se autorregule e acabe migrando, né? Eu espero, né? E acho importante falar sobre esses assuntos para que os próprios mineradores, ou que já existem hoje, ou que poderão vir a existir no futuro, saibam que eles precisam zelar pela integridade da rede como ela é hoje, né? Senão a gente pode chegar num momento onde a rede do Bitcoin pode trilhar um caminho menos produtivo no sentido de anti-censura, no sentido de descentralização, etc. É bom. Desculpe, É pode só um falar. comentarinho antes, assim.
Você falou que as taxas ficarão caras com o tempo. Você vê esse caro em relação a Fiat ou em relação a satoshis? Porque né, a coisa pode ir para um Satoshi V-Byte, por exemplo, e ser absurdamente cara, né? Numa situação de hiperbitcoinização, enfim, de demanda mundial por Bitcoin, né? Eu acho que principalmente em dólar mesmo, né, em fiat, porque eu acho que as pessoas quando vão estar transacionando, principalmente, claro, no futuro, se a hiperbitcoinização nesse sentido chegar, né? Então, a gente vai estar cada vez mais tirando a visão Fiat, né, de precificação Fiat e incumbindo cada vez mais a precificação em Bitcoin, né? Mas aí a gente estaria falando de um cenário onde o Bitcoin se tornaria unidade de conta. Então, o Bitcoin se tornando uma unidade de conta, cada vez o valor em Fiat vai talvez perdendo a importância para quem já está posicionado em Bitcoin, né? A precificação vai ser em Bitcoin. Então, eu acho que, por enquanto, eu diria em dólar, né? Então, acho que é natural que acabe ficando mais caro em Fiat, acabe ficando mais caro transacionar em Fiat, não só por ordens, mas também por demanda mesmo, por demanda de. Inclusive, essa última alta que teve aí eu acredito que tenha sido mais impulsionado por demanda do que por ordens, né? A quantidade de taxas que foi paga pelo protocolo ordens foi abaixo do que a gente teve em outubro, por exemplo, né? Começo de novembro. E enquanto em termos de dólar, assim, da taxa da mempool foi maior, né? Então, acho que acaba sendo meio relativo. Eu vi que você fez um tweet, né, acerca disso. Eu lembro que você falou que não era por causa dos órgãos, eu não lembro qual que era o motivo certo do aumento da taxa. Você lembra qual que era? Era só movimentação mesmo? Foi em principal demanda, né, cara? E eu digo demanda de realização de lucro. A gente viu on-chain aí, por exemplo, a realização de lucro em holders de curto prazo, né, que são geralmente moedas que estão imóveis por menos de 155 dias na rede, foi o maior pico de realização de lucro desde 2022, né? Então, deixa eu olhar aqui. Desde abril, maio, junho, julho, desde julho de 2022, a gente teve um pico de transferências de moedas de holder de curto prazo para exchanges, então acabou tendo muito envio para exchange também. Então, no final das contas, envios e transferências on-chain, né? Então acabou tendo uma quantidade maior de urgência, né? E o que acaba fazendo com que essas taxas subam também é o senso de urgência, né? Pode ter 7 trilhões, né, exagerando um pouco, mas pode ter milhares de transações não confirmadas. Se todas essas transações não confirmadas forem de baixíssima prioridade ou sem prioridade alguma, né, não necessariamente isso vai impactar tanto na taxa média, né? Agora, se todo mundo colocar prioridade alta, todo mundo aumentar a quantidade ali da prioridade alta, isso vai acabar. E foi o que aconteceu, né? A galera tentando vender topo, tentando realizar lucro aí, acabou fazendo a demanda pela prioridade alta ficar mais intensa, né? E acabou encarecendo aí, no geral. Será que isso foi meio que inesperado? Porque a gente estava vendo, né, nessas métricas, carteiras muito antigas e já a X prazo com carteiras acumulando e acumulando Bitcoin, e menos Bitcoin em corretoras, né? Será que o pessoal não esperava essa subida? E do nada subiu e todo mundo quis mandar para a corretora para vender? É porque existe diferentes tipos de pessoa na rede, né? Assim, a gente sabe que talvez o perfil do investidor, do acumulador, do Bitcoin, né, sei lá como queiram chamar, mas do cara que está focado mais no longo prazo, que está fazendo o seu DCA e sacando o Bitcoin da exchange, ele não tem esse senso de urgência de realização de lucro, né? Só que quando a gente olha justamente para o cohort, ali para a classificação de moedas mais jovens, entre aspas, da rede, ou seja, gente que aproveitou para comprar agora nesse ano, né, que teve entrando no começo do ano e viu o Bitcoin subindo 140%, é natural que boa parte dessas pessoas queiram fazer algum tipo de realização de lucro, principalmente porque a gente está chegando no final do ano, né? Então, o que acontece geralmente
que tem essas realizações de lucro próximo aos finais de ano, justamente porque a galera quer encaixotar uma graninha ali quer encaixotar uma graninha para passar o final do ano, né? Então acaba subindo muito em termos de nível de realização de lucro líquido da rede, né? Então, geralmente quando a gente olha, não é uma métrica exatamente perfeita, né? Porque a realização de lucro on-chain não existe, né? Tipo assim, não existe venda nem compra on-chain, né? É tudo movimentação. Só que geralmente se contabiliza quando há uma movimentação em determinado nível de lucro, né? Então ele fica contando ali o tempo que o UTXO ficou imóvel e ali com base no preço médio dele ele vê, porra, essa moeda determinada já está com 150, 200, 300 de lucro, né? Então quanto maior é o lucro da rede, agora a gente pegando na perspectiva agregada, né? Quanto maior é a lucratividade da rede, maior é a propensão para que essas realizações de lucro, esses despejos sejam feitos, né? É justamente por isso que muitas métricas on-chain de ciclo, né, que tentam captar fundo de ciclo e topo de ciclo, elas se baseiam justamente na lucratividade. Uma métrica on-chain muito famosa aí, que é uma das mais conhecidas no mercado, é o MVRV, e ele faz justamente isso, ele capta o nível de lucratividade das moedas na rede em relação ao valor de mercado realizado e vê que no momento em onde tem mais lucro é provavelmente o momento onde vai ter maior propensão de despejo, né? A galera vai estar buscando realizar para tirar dinheiro, para ficar em fiat, né? Acaba tendo essa vontade aí. Oi, uma outra pergunta sobre a sua opinião recente. A gente até creio que uns 70, 80 dias atrás, a gente estava com uma condição muito mais favorável de transação na rede, porque havia meio que dado uma lacuna nas inscrições em termos desse uso aumentado que estava acontecendo na rede. E aí nós tivemos uma série de acontecimentos, entre algumas aspas, coincidentes, que foi a Binance, né, para quem não sabe, é um dos grandes players de mineração, né? É um dos players esse com taxas mais caras que existem, que são 4%, né? Totalmente KYC, porque você conecta na pool, né? Dentro do software da Binance, então é ali que você faz, cai direto na sua conta da Binance. E você teve uma série de, né, novamente, coincidências. Então, teve um aumento de uso, ela listou um dos tokens BRC20, subiu o uso porque as pessoas viram uma lucratividade de 2, 3 vezes o que elas gastaram para fazer as inscrições, isso estava sendo negociado, então as pessoas viram a oportunidade de ganho rápido e todo esse processo com a Binance e essa negociação de 4 bilhões de dólares com o mercado americano. Você viu essa associação mais clara? Você tem mais informações para trazer para a gente? Ou foi mais teoria da conspiração minha, isso tudo? Assim, eu vi alguns boatos, eu não cheguei a captar ou listar esses endereços específicos, mas eu vi boatos de que a Binance estaria também fazendo consolidação de UTX, né? Então tinha muita transação da Binance ocupando a mempool. E por conta dessa alta quantidade de transações também acabou, e curiosamente essa consolidação veio nesse período aí eles estão sempre fazendo consolidação, né? Exchange sempre faz essas consolidações. Só que eu tinha ouvido boatos de que eles estavam com uma alta quantidade mesmo assim de consolidação e isso acabou ocupando também bastante espaço na mempool, mas eu não sei te dizer com certeza, até mesmo porque essas transações de exchange nem sempre são fáceis de rastrear, assim, geralmente quem rastreia essas empresas tipo CryptoQuant, Glassnode, etc., os caras, porra, tem algoritmo que faz essas clusterização, né, tipo, é muito mais sofisticado, pode-se assim dizer. Para fazer esse acompanhamento de
de transação nesse naipe, tem que ter um robozinho, alguma coisa do tipo, né, não? Não, total, são centenas, milhares de transações executadas assim no mesmo dia, sabe? É muito difícil fazer na unha. E outra coisa, assim, por ignorância minha, por que que a corretora gostaria de, sei lá, reduzir os UTXOs dela? Tipo, é bom isso em algum ponto? Em geral, a consolidação de UTXO é feita justamente para evitar essa pulverização e o pagamento de taxa em várias moedas, né? E assim, em vários endereços, né? Então, geralmente, eles consolidam para tentar reduzir justamente isso daí, né? Como fazem muitas transações, muitas mesmo assim, diariamente, isso em determinado momento, não tenho números aqui, mas com certeza em determinado momento acaba ficando mais caro, acaba tendo essa necessidade de ter um gestor de UTX, pode-se assim dizer, né? Um gestor de endereços ali que provavelmente fica tentando reduzir a pulverização nas carteiras deles, até mesmo para facilidade de gestão e reduzir o quanto eles estariam pagando de taxas diariamente, né? Quanto menos endereços tiver fazendo transações, né? Quanto mais em determinado ponto, quanto mais centralizado, mais fácil é digerir e menos caro vai ficar para fazer essas transferências é mais fácil você fazer uma transação de 1 milhão do que 10 transações de 100 mil, né? Acaba sendo, você paga por espaço de bloco, você não paga por valor, né? Então, Mas nesse caso, a mesma carteira, tendo várias UTXOs, não vai mudar em nada na taxa, certo? É só se tiver em diferentes carteiras, né? isso, Ah, tá. diferentes carteiras. Não, beleza. É, né, quanto, o quanto você acredita ser seguro, estar numa rede onde você sabe tudo isso? Sabe, o pseudo-anonimato, até que ponto, né? Porque a gente acaba sabendo valores, acaba sabendo, né, em algum ponto quem é, ou seja, toda vez que isso toca, né, o Bitcoin toca uma corretora, eventualmente isso acaba sendo descoberto. Como você pessoalmente enxerga isso, assim, essa segurança do pseudo-anonimato? Eu acho que é um tanto quanto relativo isso, né? Assim, o que pode ser seguro para mim pode não ser seguro para um exchange, né? Ou o que é seguro para um exchange provavelmente pode não ser seguro para um indivíduo comum, né? O rastreamento de endereço de um usuário comum é completamente diferente do rastreamento feito de um exchange, né? É muito mais fácil. As exchanges, elas acabam voluntariamente fazendo prova de reserva, né? Acaba voluntariamente mostrando os seus endereços. Obviamente tem empresas de análise, empresas de rastreamento, como a Chainalysis ou coisas assim, ou empresas desse formato, né? Que tentam doxar o usuário, né? Isso eu acho meio perigoso, mas num senso geral, eu acho, na minha visão, eu acredito que a pseudo-anonimidade do Bitcoin, ela tende a ser mais fácil você observar grandes transações, grandes volumes, empresas, fundos, exchanges, etc., e não tanto o usuário comum, sabe? Então, acho que na perspectiva do usuário comum, pode ser bem tranquilo ter esse tipo de pseudo-anonimidade, até mesmo com várias ferramentas de privacidade que você pode optar, caso você queira, né? Então, se você quiser aumentar o seu nível de anonimidade, quiser fazer um conjoin, quiser usar Lightning em algum determinado ponto para reduzir isso daí. No nível de exchange, eu acho que funciona como deveria funcionar, até mesmo porque eu acredito que seja bom, seja positivo ter esse tipo de auditabilidade em exchanges, em empresas desse formato. Eu só não acho positivo no sentido de doxar usuários, né? Mas aí, obviamente, você pode utilizar outras ferramentas para reduzir isso daí, tentar aumentar a anonimidade do usuário comum.
Cara, você falou de. Desculpa, pode falar, Hugo. Fala. Você falou de uma prova de reserva voluntária, né, no caso de exchanges. Você lembra um pouco tempo atrás, quando eles começaram com esse negócio de prova de reserva, e aí veio um murmurinho, né, que a exchange tal transferiu fundos para a carteira da outra exchange, tipo, um dia antes deles fazerem a auditoria para prova de reserva, etc. Você acha que essas provas de reserva elas são, tipo assim, verdadeiras? Porque a gente sabe que as corretoras elas podem, por lei, funcionar no sistema de reserva fracionária igual os bancos funcionam. Você acha que, tipo assim, isso é válido mesmo? Que eles têm 100% da situação lá ou não? Cara, a gente nunca vai saber com exatidão, né? A FTX aí é um baita exemplo de que a gente não deve confiar em exchange nenhuma, né? Mas, mas quando é feita a prova de reserva, geralmente empresas tipo CryptoQuant, algumas dessas empresas assim, rastreiam, clusterizam todos os endereços e geralmente se tiver fazendo se apontar lá a própria exchange. E lembrando, a prova de reserva não é uma spreadsheet, não é um Excel onde o cara fala assim, eu tenho tanto Bitcoin. No final ele faz uma lista de endereços de Bitcoin, onde você pode abrir cada um dos endereços no próprio mempool.space, se você quiser. Claro, vai ser extremamente difícil para um usuário comum fazer pode usar o Breadcrumbs, por exemplo, que tem uma visualização melhor e abrir os endereços dessas exchanges e ver quanto Bitcoin tem lá e tal. Obviamente é mais fácil fazer com botzinhos que os caras têm, tipo a CryptoQuant faz. Eu tô falando da CryptoQuant bastante porque eu escrevo para CryptoQuant e eu conheço o pessoal de lá, então eu sei que eles fazem bastante isso, né? Então eles acompanham muito, geralmente eu mando as minhas dúvidas direto para eles lá perguntando se o endereço é de exchange mesmo ou não. E eles têm listado isso, tá? Então, a prova de reserva não é um Excel que a Binance envia. Na verdade, ela envia uma lista de endereços Bitcoin e dos outros ativos. E aí tem como você auditar on-chain, né? Mas claro, vou confiar? Porra, don't trust verify, né? É melhor verificar e mesmo assim, acho que nesse sentido, em termos de exchange, don't trust verify and don't trust again. Porque exchange é uma parada meio shady, né? A maioria delas assim. Tem A muita maior auditoria movimentação de uma econômica aí. maior auditoria de uma exchange é você sacar, né? Exato, exatamente. A melhor forma é você sacar, tacar o CoinJoin, fazer sem KYC e É, buscar as alternativas. esse é justamente um outro ponto. Só a hora que eu interpelei o Felipe eu ia fazer exatamente a mesma pergunta. Então, era, é, você falou um negócio de CoinJoin e nós estamos vendo isso ser censurado na Ocean Pool, né? Apesar de uma aparente negação, enfim, é, parece que o Luke Dash, que é um dos idealizadores da pool, mais operacional, fez uma setagem de opt-return fora do padrão e aí não está passando os CoinJoin da Samurai, enfim, aí eles começaram uma guerra toda. Você vê potenciais problemas a longo prazo nesses coinjões, assim, e já te dando um exemplo prático, recentemente um cliente do Felipe o chamou no privado, enfim, o Felipe relatou todo o caso, que a exchange travou os bitcoins da pessoa porque provinham de coinjoin, né? Então como você vê essa possibilidade da gente ter bitcoins de primeiro, segundo, terceiro escalões e assim, e eles serem mais ou menos negociáveis? Eu acho isso zoado, né? Porque isso aí acaba já atingindo a própria fungibilidade do Bitcoin, né? Claro, hoje em dia a gente tem Satoshi raro, então já é, porra, uma discussão O bem Ordinals é um grande profunda. exemplo, né? Já é uma discussão assim que já pode, porra, senta que lá vem a história, porque é uma discussão bem extensa sobre o nível de fungibilidade da rede do Bitcoin, não só sobre isso daí, né, de você ter
blacklists, né? Não sei se pode falar esse termo hoje em dia, que é tudo que é. Não, mas não tem outro nome, é blacklist, é blacklist. Pô, É mas indiscutível. Não, sabe que hoje tudo que você fala assim, você é cancelado, né? não, Mas, não. Blacklist. Que é blacklist, pronto. mas vocês têm esses endereços que são classificados negativamente, né? E acaba atacando a fungibilidade do Bitcoin, né? Eu acho que, assim, o Luke Dash falou que foi aspas, bug, né? Assim, ele roda um fork do Bitcoin Core e na visão dele, o dele é que é o certo, né? Tipo, então eu acho meio zoado também ele mesmo vir falar esse tipo de coisa, sendo que ele foi um dos caras que já tem histórico aí dele ter criado aí uma tal da blacklist com alguns endereços que ele não queria que fossem incluídos aí. Então, acho meio ruim isso daí. Meio não, bastante ruim, na verdade, né? Mas eu acho que no final das contas o mercado vai. A ideia, assim, a minha visão, né, até em termos de teoria econômica mesmo, é que o mercado se ajusta em determinado ponto, né? E acho que, por exemplo, o que a gente já está vendo aqui, o hash rate da Ocean no dia 7 estava 559, né, petahash, né? E agora está 412. Então, desde que eles começaram a falar sobre isso, desde que o Luke começou a dizer que não estamos censurando coinjoins, isso é bug no software de vocês e tal, não sei o que. E meio que acho que boa parte do pessoal que estava acompanhando perdeu um pouco da confiança nisso daí. E sobre exchanges fazer esse tipo de filtragem de endereços aí, eu acho que isso provavelmente não vai vir da exchange, tá? Então eu acho que isso daí, geralmente, quando acontece isso daí, provavelmente é algo do próprio estado. Isso, eu não sei se isso daí foi daqui, foi ou daqui não, do Foi aqui no Brasil. Brasil, um usuário brasileiro numa corretora brasileira. Pois é, então às vezes é a própria exchange ali que não quer em determinado momento ou ter uma determinação estatal ou ela está evitando que em determinado momento venha essa determinação estatal ou estão simplesmente agindo de má fé, né, cara? Porque assim, em última instância, o cara tá querendo dar uma de Luke Dash aí e tá querendo censurar a fungibilidade do Bitcoin, né? É o que eu acho bem, bem zoado, né? Assim, na minha opinião, a empresa que faz isso por fazer, né? Óbvio que vão ter várias empresas que vão fazer isso. Isso aí é algo que eu acredito que provavelmente vai acontecer no futuro, tá? Eu acho que vai ter mais empresas assim, mais exchanges fazendo esse tipo de coisa, à medida que o Estado vai querer regular ainda mais esse tipo de coisa, né? Como já quer, né? A própria, aquela senadora, não sei se vocês viram, acho que foi hoje, ou foi ontem, aquela Elizabeth Warren, né, que vive falando merda sobre Bitcoin, sobre cripto no geral, ela quer passar lá uma nova lei de controle de criptoativos e tal, e uma das coisas que provavelmente vai acontecer é isso daí, se esse tipo de coisa passar, né? Então sempre vai existir alguns desses políticos, né, desses parasitas, se me permitem a palavra, utilizarem essa vantagem, entre aspas, de poder impor a sua vontade sobre empresas dentro da sua jurisdição, né? Então, provavelmente esse tipo de coisa vai acontecer, né? O ideal é o usuário tentar aprender como tentar limpar o máximo possível esses endereços ou utilizar outros serviços, né? Não tentar buscar formas de conseguir passar isso. Apesar de que eu sei que para muitos que são iniciantes até é mais difícil, né? Isso seria muito bom, assim, né, a questão dessa lei que você falou, que pelo menos ia começar a ver se o povo se agitava para, primeiramente, começar a criar pools descentralizados ou pools sem jurisdição, se fosse possível. E segunda coisa, aquele grande problema que a gente costuma falar, né? Se você for olhar só nos Estados Unidos, que é exatamente aonde está acontecendo essa lei, né, que a Elizabeth Warren está propondo, eles têm mais de 51% do hash rate, todas as pools deles. Hoje, né? Claro que pode sair minerador, tem aquelas coisas tudo, né? Mas, enfim,
é complicado você ficar com esse tanto de hash rate sobre uma jurisdição apenas, né? Eu Eu acho acho, não que sei, você acha que não? também, mas tipo assim, a China, por exemplo, até 2021 tinha o quê? 70%, alguma coisa assim, né? 60, 70% da Rapaz, eu mineração. não lembrava disso não. Acho que era até mais, agora eu já não me lembro, mas Era naquela mais que 50, época sim. Eu não era lembro mais que exatamente, mas era 50. mais que 50. Era quase 70, cara, se eu não me engano. Posso estar falando besteira, mas eu acho que era quase 70, se eu não me engano. E isso daí apresentava, muita gente falou e tal, não sei o quê. No momento que eles fizeram um movimento anti-Bitcoin lá, explicitamente, obviamente continuam minerando, e provavelmente o próprio governo de lá minera Bitcoin, isso daí, quem acha que não, porra, os caras não ia perder a oportunidade de ganhar dinheiro dessa forma, até mesmo porque ainda existe hash rate na China, né? Se a proibição deles fosse em todo lugar existe corrupção, e lá provavelmente não é exceção, né? E, e quando houve esse movimento anti-Bitcoin, o hash rate migrou completamente, acabou se solidificando mais nos Estados Unidos, né? Eu acho que se houver esse tipo de movimento em determinado momento nos Estados Unidos, é bem provável que o hash rate migre novamente, né? A gente tenha uma porrada como teve lá no hash rate em 2021, né? Mas a gente recuperou em 2, 3 meses depois, foi só o tempo de migração de máquina, encaixotar, botar no avião e plugar em outra grid, em outro país, né? Uma das vantagens que os Estados Unidos têm é que boa parte do hash rate está posicionada ali naquela região do Texas, né? E em termos de legislação nos Estados Unidos acaba sendo mais descentralizado do que é no Brasil e do que é em muitos estados, né? Que eles acabam tendo leis por estado, né? Então eles têm um nível de autonomia por estado. Eu digo estado aqui território, né? Eles acabam tendo um nível de autonomia maior. No momento que isso aí ficar mais destinado àquela região do Texas, aí sim, provavelmente pode apresentar algum nível de risco, né, assim, até para captura regulatória que o Estado pode fazer nessas empresas de mineração. Mas o que eu tenho acompanhado das empresas de mineração que estão lá é que os caras realmente estão tentando, ao menos, né, lutar pelo máximo de liberdade possível naquela região do Texas, ali onde tem muitas empresas. Eu acho que Marathon é lá, eu acho que qual era a outra que era lá? A Beach Farm, acho que era Beach Farm, não lembro agora, mas tinha umas 2 ou 3 grandes empresas de mineração que são do Texas e aí que concentram a maior parte aí do hash rate dos Estados Unidos. Enfim, acabei divagando, mas eu acho que é isso. Não, não, é importante esse debate e não é divagação, é reflexão, eu vejo, sabe? Me preocupa uma coisa, e até gostaria de saber sua opinião, que é o seguinte: a mineração de Bitcoin era uma corrida por especialização, né? Então você tem hardware, você tem empresas lidando com a logística de buscar energia mais barata, e isso muitas vezes, como isso impacta diretamente no mundo Fiat, então a gente sabe que contratos de mais longo prazo tendem a ter melhores taxas, então muitas vezes as empresas estão presas em relação a isso. E eu creio que se abriu um precedente perigoso recentemente, tanto na Ocean quanto na F2 Pool, que é o seguinte: ficou fácil para um burocrata olhar isso e falar assim, tá, então agora para você ser listado na Bolsa Americana, você precisa ser o FAQ compliant. Então, a pool precisa ser isso, ou você precisa fazer isso. Você acha que isso seria uma captura regulatória rápida também? Eu acho que isso seria uma captura regulatória, de certo modo, sim, mas eu acho que não seria rápida. E eu acho que não seria fácil de ser executada, não. Eu acho, assim, na minha visão, até mesmo porque para que saiam essas leis, para que hajam essas imposições aí, não acontece de um dia para o outro, né? São várias votações, etc. Isso daí era o tempo de que
quem tá ali naquelas pools, quem tá ali obviamente vai ter minerador que tá nem aí para isso daí, né? A verdade é que uma grande parte, não vou dizer a maioria, mas uma grande parte dos mineradores que estão nessas pools maiores, né? Eles não vão estar nem aí para isso aí, né? Porque, como eu disse, eles acabam estando mais focados em rentabilizar o negócio deles, acaba a própria institucionalização da mineração de Bitcoin nos últimos anos, né, principalmente nos últimos 3, 4 anos aí, acabou trazendo esse tipo de lado negativo, né, que é que as empresas têm muito menos viés de descentralização, muito menos, uma perspectiva muito menos, não gosto de usar altruísta, mas uma perspectiva de querer trabalhar para a rede é muito menor do que a perspectiva de que eu vou plugar uma máquina de mineração, meu custo é tal, minha eletricidade é tal, a máquina da ASIC está saindo tanto, e eu preciso, no final do ano, eu preciso estar no break-even já. Então, o cara vai procurar por que tá lucrando mais, e muitos deles não vão estar nem aí se vai ser o FAQ ou não, ele quer receber o, o subsídio de bloco e as taxas no final do dia. Então, eu acho que é nesse ponto que surge a importância da gente falar sobre isso. Óbvio que é trabalho de formiguinha, né? Talvez aqui a gente não. Ou talvez sim, mas no geral a gente pode não atingir os ouvidos de quem minera, ou pode atingir o ouvido de alguém que vai minerar futuramente, e o ideal é a gente falar que essas coisas podem acontecer, que essas coisas podem trazer algum tipo de risco para a saúde da mineração do Bitcoin, e que as pools, os mineradores, no geral, precisam estarem atentos e estarem buscando soluções para isso, né? Não pode também querer deixar para resolver depois que aconteceu. Por exemplo, o Ethereum é 80%, 90% quase, já nem me lembro quanto é que está com transações aí, 84. pois é, já está chegando eu me lembro da última vez que eu falei sobre isso no Twitter, já estava em 70 e alguma coisa, agora já está em 84, daqui 2 meses está em 90, e daqui a pouco tá quase 100%. No ano que vem vai estar todas as transações OFAC compliance. Então a gente também não pode deixar que agora 80% do hash rate é o OFAC compliance, vamos se preocupar. Não, acho que a gente tem que falar sobre isso hoje, e é o pessoal que está querendo minerar, que está querendo entrar no ramo de mineração, que busque as pools de mineração que tentem ser o mínimo enviesadas ou o mínimo reguladas possível nesse sentido, né? Um detalhe sobre o Ethereum é que esse Ethereum nasceu da volta de uma transação, né? O Vitalik voltou uma transação de um contato inteligente que tinha sido hackeado, e aí a galera que não gostou fizeram um Ethereum Classic e mantiveram a transação, e aí que a coisa foi, né? Então, é, é uma. O Ethereum nessa, ele é completamente diferente do Bitcoin, porque ele já nasceu, além de centralizado, ele já nasceu de uma volta de transação, por assim dizer, né? Então, são, Sim. são outras, são outras possibilidades, mas o que eu acho assim, eu vejo com uma certa preocupação o discurso do tipo assim, é só mudar de pool. Tá, mas não está resolvendo, né? F2 Pool continua lá com seus 10% de hash rate. E me vem uma outra pergunta, né? Que não sei, né, assim, para a gente bater papo. Quanto desse hash rate é da própria pool, né? Isso também é outro ponto importante, porque boa parte é da própria pool, com certeza, eles têm as próprias máquinas, né? Assim, no final das contas, vai ser necessário trocar de pool casualmente, mas bom, assim, não sei até que ponto a gente pode. Claro, a gente vai fazer trabalho de formiguinha e tentar fazer com que as pessoas migrem de pool, mas no final das contas, não sei se isso vai é, refletir diretamente nisso daí, né? E, assim, eu entendo o seu senso de urgência, e sua preocupação, eu também compartilho dela, né? Também fico pensando sobre isso, inclusive fiz uma live essa semana não, semana passada,
com o Reich e eu perguntei justamente isso para ele, né? Até que ponto isso pode se tornar um vetor de ataque significativo, porque vetores de ataque existem inúmeros, mas a maioria não consegue passar muito. Mas até que ponto isso pode se tornar um vetor de ataque significativo para a captura pelo menos, não da rede, né? Porque a gente sabe que no fundo, se os nós não aceitarem ali alguma mudança estrutural da rede, não vai passar, mas até que ponto essa censura de transação pode se tornar um vetor de ataque para fazer com que a rede do Bitcoin só transacione aquilo que estado A ou B quer. A minha expectativa, aqui eu já tenho mais expectativas do que soluções, sinceramente. Eu acho que, até mesmo porque, assim, eu falo de mineração, mas eu não sou minerador, eu acho que talvez alguém do ramo, alguém que esteja minerando ativamente em larga escala pode ter opiniões mais fortes sobre isso, mas nesse momento eu tenho mais expectativa de que os mineradores consigam de fato escolher a melhor pool que não faça esse tipo de atividade e que a rede consiga seguir no caminho de não aumentar o nível de censura de transações, né? Embora, por exemplo, a F2 Pool aí tem o quê? 11% do hash rate hoje e já faz isso, né? A Antipool, se eu não me engano, é asiática também, não é? A Antipool e uma pool full KYC também. A Foundry, que tem quase 27% do hash rate, é hospedada nos Estados Unidos, pode ter captura regulatória. A minha expectativa é que as pools unknown, né, as pools menores vão surgindo e capturando boa parte disso aí à medida que isso se tornar um problema mais urgente, né? Só que, novamente, a gente não pode esperar que a merda aconteça para que a gente vá se preocupar com isso. Eu acho que é importante falar sobre isso, mas sinceramente não. Eu acho que a ideia é mais buscar alternativas, buscar soluções para isso, não só apontar o problema, né? Acho que principalmente mineradores em si têm que estar mais atentos a isso. É uma provocação intelectual que me surgiu na cabeça esses dias e eu quero dividir com vocês todos aqui. Se a gente tem um protocolo que permite um ente centralizado tomar esse tipo de decisão e sem controle, começou a soar para mim como uma fragilidade do protocolo. O quanto você acredita que consiga-se um consenso para que a mempool, mesmo que temporariamente, não deixe nenhum minerador ver a origem da transação e consiga ter a única informação de quantidade de FII. Depois que ela for para o bloco, por exemplo, ela vai e se torna pública de novo, mas no momento em que o minerador está escolhendo o bloco, ele não tem acesso a esse tipo de informação. Quando você acha isso viável? Mas aí você estaria falando de um fork, né? Ia ter que forcar a É, rede, né? não sei se chegaria a um fork hard, um software fork que colocaria essa opção e aí os nodes colocaria assim, sinceramente eu não sei operacionalmente o quanto isso seria possível, mas uma situação dessa, por exemplo, eu creio que resolvesse, mas assim, o quanto chegaria num consenso em relação a isso ser um problema a ponto de uma solução dessa ser implementada. Confesso que eu também não sei. Eu também não sei. Eu acho que pode ser uma solução. Agora, ele não vê, não poder escolher, não Não, ele, sei. ele pode escolher, ele vai escolher pela taxa. Taxa é tanto, transação, enfim, encriptografada tal, taxa tanto. E ele pega aqui e põe no bloco, né? Tamanho de bloco e tudo. Aí, assim, não teria origem, né? Isso teria que ser de alguma forma pré-validado pelos nodes. Enfim, as coisas que foram me passando pela cabeça foram essas, mas talvez fosse uma saída, porque se a gente está olhando que um ente centralizado tem esse poder, cabe a gente rezar para que um ente externo ao protocolo
se toque disso e mude, parece uma fragilidade do protocolo permitir que isso aconteça, né? Eu acho que sim, assim, eu digo, eu tô esperando, eu tô na expectativa, porque eu não, sinceramente, eu não sei como, eu não sei tecnicamente como fazer, como operacionalizar isso ou como ajudar nesse quesito, né? Então, eu tô falando na expectativa, eu acho que, bom, vai existir com certeza pessoas mais qualificadas do que eu para apontar soluções nesse quesito, né? Talvez essa que você falou seja uma delas, mas sim, se a gente fica dependendo que os mineradores tenham um tipo de consenso sobre uma determinada coisa, mas isso não é a primeira vez, né? Todas as vezes que houveram forks no Bitcoin, quando houve fork do Bitcoin Cash, foi as pessoas que acreditavam que o tamanho do bloco era que tinha que ter mais espaço, que tinha que ter não sei o quê, que a quantidade de transações por minuto tinha que ser mais rápida, e no final das contas a rede seguiu o consenso da maioria, né? Nesse sentido, a gente vai ter que ver qual é o consenso da rede nesse quesito também, né? Então, acho que vai ser algo assim, não sei se vai chegar a um fork, eu acho que não, mas a gente vai precisar ver qual o consenso da rede em relação a esse tipo de coisa, né? Aqui também tô só refletindo mesmo, porque confesso que não tenho uma solução assim que me vem à mente. Não, acho importante a gente refletir como usuário, sabe? Não é necessariamente a gente buscar soluções ativas lá no código, mas começar a debater ideia, eu creio ser importante. Cauê, a Não, eu gente está. concordo. Pode ir. Não, dizer que eu concordo. Ah, Debater ideias é sempre, na minha visão, é sempre importante, dependente sim, do tema. sim. Cauê, a gente está se encaminhando para o final, agora é o momento que o Felipe traz uma notícia do mundo e a gente dá uma comentada. O que você trouxe para a gente hoje, Felipe? Cara, foi comentado até pelo Cauê aqui, a notícia. Senadora americana apresenta projeto de lei para pressionar investidores de Bitcoin e criptomoedas. Em suma, a senadora, que é Elizabeth Warren, quer que todo o ecossistema de criptomoedas exija KYC, incluso mineradores e validadores que atuam na base desses projetos. Enfim, é mais ou menos essa situação que ela está propondo. Ainda não tem nada tão, como é que a gente pode falar, tangível, né? Para a gente discutir, se não essas conjecturas que fizemos ao longo da conversa, né? Depois que o Cauê trouxe essa ideia. Mas assim, eles vêm com essa palhaçada, né, de que a gente quer combater terroristas, a gente quer acabar com a lavagem de dinheiro, no fim das contas eles só cobram mais imposto de você e tiram sua privacidade, né, de você que nem é terrorista e nem está lavando dinheiro. Assim, é um pouco mais do mesmo, eles vão tentar atacar e vai ficar, na minha percepção, né, apenas na esfera das ideias de como que a rede vai reagir a isso. O mercado se regula, né? Felizmente a Elizabeth Warren, se eu não me engano, aqui, eu cheguei, não sei se é verdade, mas das últimas 36 propostas que ela inseriu aí, não passou nenhuma, né? Vamos esperar que essa Ah, também não passe. Então tá ótimo. Então, Seja a 37ª, né? é, Cauê, quero te agradecer bastante pelo seu tempo, pela oportunidade da gente bater esse papo. Além do Twitter, quer deixar algum outro contato para as pessoas te acharem? lá no meu Twitter tem na bio, né, tem um Linktree lá, e aí quem quiser acompanhar todas as minhas vias aí, seja pelo Blocktrend, seja pelo Blocktrend Research, que é o serviço de assinatura paga, onde eu falo lá sobre mercado, sobre Bitcoin, macroeconomia, etc. Mais para investidores, assim, ou institucional, ou um pouco mais avançado, mas tem tudo lá na Linktree do meu Twitter, que é Cauê Economy, @Cauê Economy. Uma foto aí do Nietzsche de olho vermelho, é bem
icônica e fácil de achar. Não, Então, tranquilo. Vai estar aqui na descrição do episódio também. perfeito, é isso. Então, Beleza? Então, vamos ficando por aqui. Se você gostou do episódio, deixe 5 estrelas, ajuda muito a gente na divulgação. Um comentário também é bem-vindo. Se gostou bastante, quer deixar uns satoshinhos, é só enviar para quinteiro@zebedi.gg, ou se tiver no Fontaine, nosso app favorito, é só deixar diretamente ao episódio ou ao perfil do Bloco Podcast, tá bom? Ficamos por aqui e tchau.